Olá, neste vídeo você vai ser apresentado às EDPs de primeira ordem lineares, semilineares e quase lineares. Vai conhecer o conceito de curva característica associada a estas EDPs e que fundamentam o método de solução destas equações. Em um vídeo anterior, relembramos a distinção entre derivada parcial e derivada total de uma função de uma variável. Eu vou começar este vídeo falando ainda da derivada total, mas agora de uma função de duas variáveis. Em seguida, você vai entender a diferença entre EDPs de primeira ordem lineares, semilineares e quase lineares. Poderemos então discutir o conceito de curva característica dessas EDPs, que forma a base do método das curvas características, que é o tema do item seguinte. Vamos começar com a derivada total. Imagine que você tem uma função u de duas variáveis reais, x e y. Para simplificar, sem nenhuma restrição sobre x ou y, podemos construir um plano cartesiano em que temos dois eixos x e y associados a essas variáveis. Para cada valor possível de x e y, temos em correspondência um ponto do plano e vice-versa. E assim, num dado ponto do plano de coordenadas x e y, vemos a função u assumir um certo valor. Vamos representá-lo aqui por u de x, y. Você pode investigar o que acontece com a função u em pontos infinitesimalmente próximos ao ponto x, y, imaginando variações infinitesimais dx e dy dessas coordenadas. A relação entre a variação infinitesimal de u e as variações infinitesimais de x e dy corresponde ao que chamamos de diferencial da função u. Nesta expressão, dx e dy são completamente independentes um do outro. A diferencial de u, portanto, nos informa sobre o comportamento da função u nesta região infinitesimal em torno do ponto xy. A gente sempre exagera o tamanho de dx e dy para poder representar graficamente, mas você deve pensar neles como infinitésimos, ou seja, quantidades tão próximas de zero quanto você queira, desde que diferentes de zero. Imagine agora que você esteja interessado no comportamento de u ainda em pontos infinitesimalmente próximos ao ponto xy, porém, sobre uma certa curva C, contendo um ponto xy e parametrizada num certo parâmetro S. Ou seja, para pontos dessa curva, x e y são funções desse parâmetro S. Vamos imaginar aí que essas funções x de S e y de S sejam funções contínuas e deriváveis. Para pontos dessa curva, x e y não são mais variáveis independentes, mas são ambos funções desse novo parâmetro S. E as variações infinitesimais sobre x e sobre y que nos mantêm sobre a curva são dadas pelas diferenciais dx e dy. Substituindo estas expressões de dx e dy na diferencial du, podemos escrever esta última em termos de ds. Este coeficiente é o que chamamos de derivada total de u em relação ao parâmetro S ao longo da curva C. Então, as equações paramétricas da curva nos ensinam a percorrer essa curva à medida em que variamos o parâmetro S. As diferenciais dx e dy nos informam sobre quais são as variações em x e y que nos mantêm sobre a curva. E a expressão da derivada total de u em relação a S nos informa sobre o comportamento da função u à medida em que nos deslocamos sobre esta curva. Vamos a seguir ver o que vem a ser as EDPs lineares, semilineares e quase lineares. Nós vamos abordar neste vídeo as equações diferenciais parciais de primeira ordem, que são lineares nas derivadas de primeira ordem. Ou seja, estamos falando de equações, no caso, para funções de duas variáveis, vamos nos restringir a esse caso, de uma função u de duas variáveis x e y, e sob uma equação diferencial parcial com esta forma daqui. Esta equação nos diz que uma certa combinação linear da derivada de u em relação a x e da derivada de u em relação a y, com coeficientes a e b, respectivamente, é igual a um certo f. E aqui
A, B e F podem ser funções, em princípio, de x, y e também da função incógnita u. Só não podem ser funções das derivadas de u. De acordo com a dependência funcional de A, B e F, nós temos nomes diferentes para essa equação. Nós temos aí as equações quase lineares, as semilineares e as lineares. Desde já, quero deixar claro que essa classificação, ela na verdade não importa muito, porque a maneira de abordar essas equações é a mesma. Só deixo isso aí para vocês por uma questão de referência, tá? Na literatura aí vocês vão encontrar esses nomes, mas basicamente estamos falando praticamente do mesmo tipo de equação e vai ser abordado do mesmo jeito. Eu vou mostrar daqui a pouco que para resolver essa equação, na verdade a gente vai obter um sistema de equações ordinárias e a diferença entre elas é a maior ou menor dificuldade de resolver esse sistema. Só isso. Essa equação é chamada de quase linear quando A, B e F são funções de x, y e de u. Seria o caso mais geral. No caso um pouco mais particular, o f ainda pode ser uma função de u, mas a e b não. A e b seriam funções somente de x e y. Esse caso é chamado de semilinear. E no terceiro caso, mais particular ainda, eu posso ter a e b ainda dependendo de x e y somente, e o f assumindo uma forma particular, sendo linear em u, ou seja, algo da forma gu mais h, em que g e h não são funções de u, são funções no máximo de x e y. Esse caso é o chamado linear. Nos três casos, a equação é sempre linear nas derivadas primeiras, ou seja, eu tenho ali derivadas primeiras com potência 1. A distinção aí se refere a quem depende de u e como depende de u. Nos casos quase linear e semilinear, eu posso ter ainda a dependência em u, e essa dependência não necessariamente linear. Eu posso ter, por exemplo, u ao quadrado, exponencial de u, esse tipo de coisa. Somente no terceiro caso, em que a equação é dita linear, ela é linear não só nas derivadas primeiras de u, mas também é linear no próprio u. Eu só tenho potências 1 de todo mundo, de u e de suas derivadas primeiras. Do conceito de derivada total vem o de curva característica das equações do item anterior. É o que veremos a seguir. Existe uma maneira de abordar esse tipo de equação que nos permite traduzir essa equação em termos de um sistema de equações ordinárias, não mais parciais, mas ordinárias. É o chamado método das curvas características, ou simplesmente método das características. A ideia aqui é a seguinte. U é uma função de x e y, então podemos imaginar um plano associado a eixos correspondendo a essas variáveis. Para cada ponto desse plano temos um valor de x e y diferentes, e a função u vai assumir um determinado valor naquele ponto. Em princípio, a gente quer ser capaz de determinar o valor de u para todos os pontos desse plano. Vamos fixar nossa atenção num certo ponto de coordenadas x e y. Imagine que, passando por esse ponto, eu tenha uma certa curva C. Curva essa descrita por equações paramétricas, ou seja, um conjunto de duas equações, uma para x e uma para y, em que eu tenho x e y como funções de uma terceira variável s. Esse s é chamado de parâmetro da curva. Vamos supor que x e y são funções contínuas e deriváveis de s. Você já viu que a derivada total de u em relação a s ao longo da curva C é dada por essa expressão. Essa expressão descreve, então, como u varia em relação às variações de s, à medida em que percorremos a curva. Até aqui não fizemos nenhuma restrição à curva C, além de x e y serem funções contínuas e deriváveis. Até aqui também essa curva C não tem nenhuma relação com a nossa equação diferencial parcial. Agora, imagine que exista um certo tipo de curva C, de tal modo que você possa interpretar a equação diferencial parcial como sendo a expressão da derivada total de u em relação a s ao longo da curva C. Ou seja, em que você possa interpretar
o coeficiente a como sendo equivalente à derivada de x em relação a s, o coeficiente b como a derivada de y em relação a s, e a função f como a derivada de u em relação a s ao longo dessa curva C. Se essa curva existir, ou seja, se efetivamente existirem funções x e y de s que satisfaçam essas equações, essa curva é chamada de curva característica, associada à equação diferencial parcial. Na verdade, a solução desse sistema de equações ordinárias não nos fornece uma única curva, mas sim uma família de curvas características. Daqui a pouco você vai entender por que o conceito de curva característica é útil para resolvermos esta equação diferencial parcial. Mas antes disso, deixa eu comentar sobre qual vai ser a diferença entre tratar uma equação linear, semilinear ou quase linear. O lado direito de cada uma dessas equações vai ser extraído da própria equação diferencial parcial. As soluções dessas duas primeiras vão fornecer as curvas características, ou seja, x em função de s e y em função de s. Enquanto que a solução desta última equação, chamada de equação de compatibilidade, vai fornecer o comportamento de u ao longo de cada uma dessas curvas. O que vai distinguir uma equação linear de uma semilinear e uma quase linear é o grau de interdependência entre essas equações. Falando de um modo bem geral, para as equações lineares, estas equações ordinárias são mais independentes. Já para as semilineares e para as quase lineares, elas são progressivamente mais intrincadas, mais interdependentes. Vamos agora mostrar como a ideia de curva característica pode ser usada para obtermos a solução destas EDPs. Considere então a nossa equação. Como a ideia de curva característica pode nos ajudar a determinar a solução desta equação? Imagine que no plano XY tenhamos uma curva chamada curva de dados. Suponha que sobre a curva de dados, U seja equivalente a uma função g conhecida de x e y sobre a curva de dados. Lembrando que A, B, F e G são conhecidos. Considere um ponto qualquer do plano, no qual você queira determinar o valor de U. Para cada ponto do plano de coordenadas x e y, você consegue, em princípio, determinar qual a curva característica que contém este ponto, e também o comportamento de U sobre esta curva. Essa informação virá da solução das equações ordinárias obtidas. Dado um ponto qualquer x, y, você consegue então determinar o ponto que pertence tanto a esta curva característica quanto à curva de dados. Vou representar as coordenadas desse ponto sobre a curva de dados como x0, y0. Mas você sabe quanto vale U neste ponto da curva de dados, é uma informação conhecida. Então a ideia aqui é, para cada ponto do plano, você tem condições de determinar qual é a curva característica que passa por aquele ponto. E qual o ponto na curva de dados que também pertence à curva característica. Além disso, você sabe quanto vale U em qualquer ponto da curva característica. Mas se você conhece a solução da equação de compatibilidade, você consegue então usar esta informação que você tem sobre U na curva de dados para determinar o comportamento de U ao longo de toda a curva característica e, portanto, no ponto XY desejado. Em princípio, você pode repetir este processo para todos os pontos do plano. Deste modo, você consegue determinar a função U em todos os pontos XY. No próximo vídeo, você verá alguns exemplos de resolução de EDPs lineares, semilineares e quase lineares, através do método das características. Até lá!